Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 31 de janeiro, sexta-feira, dessa vez com meu colega aqui, João Dalla Piccola, né? É semana bem cheia, decisão de juros na Europa, decisão de juros no Brasil, nos Estados Unidos, né? Vou começar lá por fora, como de tradição. Na Europa, a gente teve dado do PIB. O PIB da zona do euro cresceu 0,9% nos últimos 12 meses. A zona do euro já enfrenta dificuldades econômicas desde a Covid, não conseguiu recuperar um ritmo de crescimento mais elevado, a inflação lá já está mais baixa, então é mais uma continuidade disso. Por isso, a gente teve decisão de juros lá e, sem surpresas, o juro caiu novamente, indo para 2,25% ao ano, tá? Ao contramão dos Estados Unidos, né? Eles levaram os juros juntos e quando começaram a cair, os Estados Unidos muito mais devagar e lá um ritmo mais acelerado. E agora a gente vai para os Estados Unidos, onde a gente também teve decisão de juros. Mas antes disso, a gente teve dado do PIB também. Os Estados Unidos, o PIB do quarto trimestre anualizado, né, elevado à quarta, cresceu 2,3% no ano. Nos últimos 12 meses, os Estados Unidos acumulou uma alta de 2,8%. Era esperado uma alta de 3%. Ainda assim, é um crescimento muito robusto para a economia, que já é a maior economia do mundo. A gente também teve dados de inflação, o PCE, que é o principal dado que o Banco Central americano observa, acumula uma alta ali, no caso dos 2,6% nos últimos 12 meses, a meta deles é 2%, ou seja, está significativamente maior do que os 2% e está com muita dificuldade para convergir para a meta. Então, nesse sentido, também sem surpresas nenhuma, o Banco Central americano optou por manter os juros nos patamares atuais. Mais importante que essa decisão, que já era amplamente esperada, é a sinalização que o Fed dá à frente, né? E aí, nesse quesito, quem estava esperando aqui uma sinalização mais clara também se frustrou. O Fed e o Powell, ambos, ressaltam que estão data dependent. O que isso quer dizer? Eles vão aguardar os conjuntos de dados saírem para poder tomar as decisões futuras sem se comprometer com qualquer direção. Ou seja, se a gente vê uma inflação afrouxando, o mercado de trabalho ficando menos apertado, né, com o desemprego crescendo eventualmente, uma atividade diminuindo, ele pode voltar a cortar os juros. Se o contrário acontecer, ele não vai cortar os juros e, a depender da magnitude da reaceleração da economia americana, ele pode, inclusive, eventualmente pensar em aumentar. Hoje, a gente antevê aqui para as próximas, pelo menos para a próxima reunião, mais uma manutenção. Os dados não dão clareza nem sinais claros de qual direção a gente vai tomar. O mercado ainda precifica mais uma queda de juros esse ano, tá? Mas isso mais lá para frente do ano. E não só de dados econômicos a gente teve bastante acontecimento também no mercado, né, João? Exatamente, né? Foi uma semana de muita volatilidade lá por fora. Nos Estados Unidos, a gente veio de algumas notícias no final de semana sobre o desenvolvimento e, além do desenvolvimento, o recorde de downloads da nova inteligência artificial chinesa, né, a DeepSeek, que foi alvo de todas as manchetes dos principais jornais e trouxe um mau humor para as bolsas na segunda-feira, à medida que os chineses eles conseguiram desenvolver uma nova ferramenta, né, uma nova inteligência artificial, mesmo utilizando chips até mesmo da NVIDIA, mas com chips que não são de ponta, né? Eles conseguiram uma eficiência muito importante e que as principais ações de tecnologia começaram a semana caindo forte. NVIDIA foi um destaque muito negativo na abertura de mercado. No início da semana, a Nasdaq caiu na segunda-feira mais de 4%, e ao longo da semana a gente teve também uma agenda de resultados corporativos muito forte, né? Isso ajudou os principais índices da Bolsa Norte-Americana a recuperar ao longo da semana, e todos eles estão fechando aqui na estabilidade, né? Destaque aqui entra para a Meta, né, subindo um pouco mais de 7% na semana, e a Tesla, que também divulgou o resultado. Números não foram tão fortes, mas também fechou a semana subindo um pouco mais de 2%, né? Essa performance foi acompanhada também das curvas de juros fechando lá fora, né? A gente viu a ponta longa e a ponta curva fechando na ordem de 1,5% na semana. Bom, no Brasil, a gente teve uma semana um pouco melhor, tanto para a Bolsa quanto no âmbito das notícias, né? Pois é, a gente está vindo aqui, né, ao longo de janeiro inteiro, né, lembrando que é recesso do Congresso, e eles voltam na semana que vem aos trabalhos, mas esse marasmo em Brasília, né, uma agenda mais esvaziada, acabou sendo positivo, porque a gente veio de um último trimestre de 2024 com várias notícias negativas vindo aqui da agenda política em relação ao fiscal e também ao Congresso menos combativo, né? Então, essa ausência de notícias ruins contribuiu para a performance da moeda, como a performance da Bolsa, mas a gente também teve vários dados econômicos. E aqui destaque, IGPM veio acima do esperado, a inflação está alta, todo mundo sabe disso. Inclusive, essa inflação alta é um dos motivos
das razões indicadas para a queda de popularidade do presidente Lula. No início da semana a gente teve uma pesquisa da Genial da Quest saindo, mostrando uma queda acentuada da popularidade do presidente Lula, o que de certa maneira começou a adiantar o debate sobre a transição, né, as eleições de 2026, se a gente vai ter alternância de poder, alternância de poder ou não. Ainda é muito cedo, mas o mercado financeiro gosta de antecipar as coisas, esse debate está começando a aflorar, né? A gente também teve dado do CAGED, né, dados do mercado de trabalho, o desemprego no Brasil subiu em dezembro. Importante ressaltar que em dezembro a sazonalidade é negativa. O que isso quer dizer? O pessoal contrata muito para as festas de fim de ano, para o Natal. Quando acaba o Natal, eles já começam as demissões. Então o número de dezembro, tradicionalmente, ele é negativo, o mercado de trabalho perde vagas de empresa em todo dezembro. Independente disso, o número veio abaixo do esperado. E como a gente já vinha acompanhando números de atividade arrefecendo, não é crise nem nada ainda não, tá, pessoal? Mas uma atividade que estava muito forte, acomodando um pouco em patamares menores, esse dado aqui no mercado de trabalho também mais fraco do que o esperado, acabou trazendo a discussão de, poxa, será que essa atividade ela não arrefece mais forte, mais rápido? Isso também deu um alívio, né, em relação à perspectiva de juros. A gente também teve decisão de juros, né? Sim. A decisão de juros foi na quarta-feira, no mesmo dia que a decisão de juros dos Estados Unidos, antes, inclusive, desse dado do CAGED. Também era amplamente esperado um aumento de juros de 1%, já havia sido comunicado na reunião de dezembro. Então, o nosso juros saiu de 12,25% ao ano para 13,25% ao ano. Mantiveram-se o comunicado de mais 1% na próxima reunião. Não deu forward guidance para depois desse 1% da reunião de daqui a 45 dias. Na margem, o comunicado foi um pouquinho mais leve, tá? Foi um comunicado duro, ressaltando os riscos, ressaltando o risco fiscal, entretanto, com a linguajar um pouquinho mais suave em relação à trajetória de juros. Isso tudo aqui contribuiu para uma semana de fechamento de juros forte, né, João? Exatamente. Esse foi o principal trigger da semana, né? O dado do CAGED, quando saiu na quinta-feira, foi o dia que a Bolsa subiu pouco mais de 3%, refletindo eventualmente que esses juros ele pode arrefecer um pouquinho. Então o movimento na curva de juros foi um movimento paralelo e de fechamento em todos os vértices, tanto no vértice mais curto quanto no vértice mais longo. A curva se deslocou para baixo e a gente olhou os principais índices aqui brasileiros performando muito bem na semana, né? O Ibovespa vai fechar a semana subindo um pouco mais de 3,4%, e as small caps, que naturalmente são mais sensíveis ainda a esse fechamento de juros, elas estão subindo mais de 4% na semana, né? E quando a gente olha no setorial, cabe destaque aqui para as construtoras, que sobem mais de 7% na semana, e os bancos não estão ficando para trás, subindo mais também de 5% na semana. E eu acho que outro indicador que a gente acompanha muito, na verdade, é o dólar, né? Uma variável que a gente sempre traz toda semana. Ele está estabilizado nos 5,90, muito nessa pauta, né, do recesso que a gente estava observando em Brasília, mas que cabe ressaltar que na semana que vem o pessoal volta às atividades, então a gente pode esperar mais volatilidade para a moeda a partir de semana que vem, né? A agenda fica mais agitada depois do carnaval, né? Mas agora a gente vai começar a ver também reforma ministerial, esses debates vão começar a fazer preço novamente. A gente teve um janeiro tranquilo, recesso, todo mundo de férias. Semana que vem o calendário político provavelmente vai começar a fazer preço aqui também. Semana que vem, né, a gente vai ter um calendário um pouquinho mais vazio, mas com uns dados muito importantes. Primeiro, a gente vai ter a inflação produtor na Europa, não vai ser muito importante. O principal vai ser o CAGED americano, né? São dados do mercado de trabalho americano. São uma série de dados, vão sair vários ao longo da semana. Isso aqui tem potencial para mexer naquela discussão dos juros americanos, né? Obviamente, estaremos aqui novamente na semana que vem para atualizar vocês. Um bom descanso, um forte abraço a todos. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.